Bem-vindos a 2004 e aqui nós vamos falar um pouco rápido daquilo que a gente em 2024 registra como apresentado em 2019 por conta da experiência de dois serviços, em 2011 e 2006. O método planejamento líquido prevê que parte das atividades de um projeto ou todas as atividades de um projeto sejam agendadas não por uma sequência lógica rígida, por conta de uma construtibilidade imexível, e sim por conta de agendar as atividades em função de diversas restrições. Restrições de espaço, de recursos, de desejos, de ordens contratuais. Então, observa que nesse diagrama de Gantt só existem restrições lógicas obrigatórias, que são definidas como impossível de se fazer sem elas. E o agendamento se faz por conta de um entendimento do que é para fazer e em que condições restritivas podem ser feitas. O método de planejamento líquido ele foi utilizado em serviços de grande porte em 2006 e 2011 e foram publicados para a comunidade depois de testado em 2019. Estabelece um procedimento inovador e único porque, fugindo aos paradigmas, mas sustentado pelos atuais procedimentos reconhecidos de gestão, estabelece uma possibilidade de trabalhar em função de restrições. E o mais interessante é que essas restrições podem mudar o tempo todo. Limites de recursos, imposições e paralisações arbitrárias, imposição de desejos particulares, contratuais ou momentâneos ou políticos, a logística de construção mais interessante para o financeiro, o econômico, para a gestão de interessados e a limitação de espaço são os 5 principais pilares. Esse método, acredito que seja um marco no gerenciamento de projetos porque não há nenhum outro igual. Não é um agendamento por restrição de recursos. Não é uma sequência lógica rígida que eu defino para cumprir uma meta definida previamente. É pior. Eu preciso fazer e não me deixam fazer. Quem não me deixa fazer? Recursos limitados e todas as 5 citadas. O ambiente é dinâmico e toda hora muda, então esses limites e essas restrições também podem mudar. Acredito que é uma leitura dispensável para você fazer uma gestão não focada nisso ou naquilo, mas que tenha um conjunto de técnicas que em parte do projeto seja conveniente, em outra parte seja tola. Da mesma maneira que tocar todo o projeto com uma única metodologia pode ser um vício ou uma falta completa de conhecimento. Estamos vivendo momentos de grande dinâmica de restrições. Ora pode, ora não pode, ora tem, ora não tem. E dessa maneira você com certeza vai evitar aditivos contratuais, dores de cabeça, discussões, porque tudo é líquido, inclusive a sua paciência. Observa que nessa tela nós não temos setinhas que amarram as atividades. Nós temos um agendamento de atividades por prioridades, por considerações, por importância, que atendem a todas as restrições que normalmente nós encontramos no dia a dia. Apenas para contextualizar, o planejamento líquido, ele não é algo novo, ele é apenas uma adaptação do CPM, Método do Caminho Crítico, de 1950 a uma realidade dos anos 2020, já que ele foi lançado em 2019. Ela promove a flexibilidade e adaptabilidade do CPM para a realidade. Então não é uma mudança no conceito do CPM. E olha, aqueles que precisam fazer análise do valor agregado por obrigação contratual ou por inspiração, ainda podem fazê-lo. Foi aplicado em 2006 na construção da cidade do Samba, aqui no Rio de Janeiro, quando 2 empresas foram contratadas para fazer a mesma coisa em disputa de técnica e competência. Uma delas usou o planejamento líquido na sua forma mais primitiva. A outra usou aquilo que se diz CPM. O resultado foi surpreendente. Em 2011 aplicamos a mesma técnica por conta de uma necessidade. O contrato previa a previsão de mudança quinzenal ou menos de condições de permissão, de disponibilidade, de logística. Se não é essa técnica, seria impossível fazer a adequação a normas regulamentadoras de eletricidade em 29 prédios simultaneamente. Acompanhe o nosso movimento porque nós vamos apresentar de forma oportuna aqui no nosso espaço um treinamento em 5 passos para que você possa promover a implantação dessa metodologia no seu projeto ou em parte dele. Primeiro passo, identifica a estrutura analítica do projeto e as atividades produtoras. Assim como também documente todos os requisitos do projeto para que no passo 2 você possa entender quais são as restrições que afetam o trabalho do seu projeto. Desejos, paralisações, toda a classificação apresentada tem um autor. Quem é que tem o desejo ou dar a ordem? Quem autorizou ou definiu paralisações? Quem limitou os recursos? Então, o seu planejamento nasce em função do passo 1, o que é para fazer, e do passo 2, quem ou o que não deixa fazer.
Depois, aplica-se dispositivos de agendamento, esse foi o nome dado na técnica que eu desenvolvi, e faz com que o cálculo dessas restrições, o cálculo das datas por conta dessas restrições, seja apresentada e que você possa justificar o tempo, o custo, os envolvidos para aqueles que criaram a restrição dos projetos que você está administrando, das atividades do seu projeto ou de parte dele. Quarto passo, a geração de um plano de ação instantâneo, que mostra o que é possível fazer com tais restrições. Baseado nisso, é possível conversar com os envolvidos restritores, renegociando as restrições, as permissões, os limites, porque instantaneamente um novo plano de ação vai aparecer, mostrando as vantagens e as desvantagens da redução das restrições ou da alteração das restrições na busca das metas contratuais. Por fim, no nosso trabalho vamos simular o desempenho real do projeto, afetado pela incerteza do que acontece no momento da execução e também afetado pelas novidades que nos esperam no futuro seguinte à medição por conta do dinamismo e da inconsistência dos envolvidos ou do ambiente do desenvolvimento, dando novas restrições, reduzindo as restrições ou alterando as restrições. Há um exemplo muito simples e rápido. Esse é o trabalho que temos que fazer. As ligações rígidas, obrigatórias, já foram apresentadas. Estão aqui. 1, 2, 3. E agora nós temos restrições aplicadas aqui nesse sistema, mas em particular vamos mostrar um dos restritores, e nesse caso mais simples. Nós temos limites de equipes de produção, não nos dão mais equipes. E temos um limite de permissão praticamente infinito. Então, embora nós tenhamos nossos limites de times e equipes, alguém nos permite trabalhar em qualquer lugar. Baseado nessas restrições, o cálculo apresenta o seguinte plano de ação. Esse é o plano que nós temos para trabalhar. Baseado nas restrições, otimizando ociosidade, otimizando o custo indireto, otimizando todos os parâmetros necessários para uma boa gestão. Se esse prazo não é adequado, podemos aumentar o número de times, o número de equipes. Porém, se aparece uma restrição do tipo tenho apenas permissão de atuar em 3 locais simultaneamente. Bom, alguém criou uma restrição nova. Não há nenhuma sequência rígida que eu tenha que desmontar. Eu vou pedir para que calcule. Nós temos um novo plano possível, atendendo aos meus times e equipes limitadas, e agora, permissão de fazer no máximo 2 ou 3 simultaneamente. Então aqui mudou o cenário, e poderia ficar pior se eu tivesse menos equipes, ou menos permissões, ao invés de 3, eu só tivesse 2 permissões simultâneas. Tudo isso numa simulação para início, ou em qualquer momento de uma simulação após o desempenho avaliado de um período passado. E aqui nós temos rapidamente um novo plano. Esse novo plano realmente atende a baixa ociosidade, baixo custo indireto e todos os outros parâmetros. Só que a partir de agora só temos 2 permissões simultâneas com 2 times ou 2 equipes. Tudo isso para fazer o que a gente poderia fazer dessa maneira. Esvazie o local, pare o trabalho do local, coloca todos trabalhando com equipes infinitas, com restrições 0, feriados 0, e nós acabamos tudo bem rápido. Mas se não é assim, você deve ter entendido que é um planejamento líquido, que ele se adequa ao continente. Ele trabalha em função dos limites do continente. E aqui os limites do continente são as restrições que nos são impostas. E como é instantâneo, é possível demonstrar que os restritores têm, as restrições têm responsáveis que são os restritores e com eles negociar o sucesso do atingimento de metas. Não depende de você, depende dos envolvidos que criam as restrições.